Do clássico majestoso, porque o jogo deste domingo pode marcar o fim de um tabu. Será que o São Paulo consegue vencer finalmente o Corinthians na Arena Alvinegra? Dada a crise no rival, a tarefa fica, digamos, mais fácil para o time do Dorival Júnior? É assunto para Lili Nascimento. Se não bastasse os tropeços nas últimas 4 partidas pelo Brasileirão, com 3 derrotas e 1 empate, o Corinthians tem pela frente um clássico com tabu que pode ser quebrado. Se eles não estiverem olhando para isso e estiverem com medo dessa sequência pesada, não tem que jogar no Corinthians. No próximo domingo, o Alvinegro recebe o tricolor paulista na Neoquímica Arena. O São Paulo vem de 6 jogos invicto, enquanto o Corinthians tenta encontrar o rumo depois de uma sequência ruim. É um jogo naturalmente pesado, difícil, complicado, mas um jogo que não pode fugir a essa condição. E sabendo que os 3 pontos de um Corinthians são os mesmos 3 de qualquer outra partida subsequente. Dorival, a gente entende o seu posicionamento, mas aqui no Corinthians esse clássico é visto muito além dos 3 pontos que estão em jogo. É que o Corinthians mantém um tabu de nunca ter perdido para o São Paulo na Neoquímica Arena. Até agora foram 16 jogos, com 10 vitórias do Corinthians e 6 empates. Por isso, além de buscar a retomada das vitórias na temporada, o Corinthians quer manter o tabu. O grande jogo é tudo que o jogador de futebol tem que querer. Olha só, Corinthians com uma sequência pesada e com uma possibilidade de poder ganhar e se encontrar. Então eu penso dessa forma. Os 2 técnicos chegam com pensamentos diferentes. Dorival, um pouco mais conservador. Como todo resultado importantíssimo. Você ganhar um clássico, ele valerá os mesmos 3 pontos de qualquer outro jogo. São 2 equipes que estão buscando um acerto. E nós temos que nos respeitarmos e tentarmos fazer o nosso melhor lá dentro. A verdade é uma só. Pela atual situação, a derrota seria encarada como uma crise no Corinthians, que vive momentos difíceis. Falar menos, trabalhar mais agora, para os resultados positivos voltarem. Por isso, não trata-se apenas de mais um clássico. Tem muita coisa em jogo. O torcedor tricolor espera vencer e acabar com essa história de tabu. Inclusive, o presidente da organizada deu recado para os jogadores. Vamos com tudo aí para quebrar o tabu domingo lá no Galinheiro. E já tô falando logo, hein, mano? Já tô falando logo. Se quebrar o tabu no Galinheiro, a balada dos jogadores está liberado e quem vai pagar é nós. O zagueiro Arboleda respondeu: tô dentro, Presi. É fã de esporte. Esse majestoso promete. Em casa é outro papo. Será? Corinthians e São Paulo, então, desde a inauguração, a gente viu aí a Lili trouxe a informação, 10 vitórias corintianas, 6 empates. Nenhuma vitória São Paulina, os últimos 3 duelos terminaram empatados. Ô, Antero, essa é a grande chance do São Paulo, dada a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro até aqui. A gente já viu times bons do São Paulo indo à Neoquímica Arena. Talvez a gente nunca tenha visto um Corinthians tão fragilizado como agora, né? É uma grande chance que o São Paulo tem, não? Não sei, vou falar no meu palpitão. Brincadeira. Claro, pelas circunstâncias dos 2 times, o São Paulo está um pouco melhor. Também que está ali estabilizado. Está procurando, como mostramos ontem, né? Antes de mais nada, assentar a poeira, conquistar pontos, sair de situação embaraçosa, melhorar depois gradativamente. E o Corinthians não, o Corinthians até agora não se encontrou. Saiu um técnico experimental, veio outro, não ficou uma semana, vem um terceiro que é muito experimentado, mas também não consegue acertar. Então vive um momento, como diria o próprio Luxemburgo, de confusão, muita confusão. Então, o desempenho também, até agora, desempenho que eu digo assim, ofensivo e defensivo, é diferente. O São Paulo tem 7 gols, enfim, é um ataque mediano, tem outros que estão à frente dele, mas vários também marcaram 7. A defesa até agora é melhor, 3 gols sofridos. Então isso já mostra que um time, se não é eficiente demais na frente,
já está se ajeitando na retaguarda, que é o que primeiro o Dorival queria fazer. O Corinthians tem 5 gols, ou seja, um ataque fraco, pouco produtivo, e a defesa levou 10. É um número grande esse daí. Então, olhando nesse aspecto também, o São Paulo vai para o duelo numa condição melhor. Mas eu sei que é chover no molhado. Clássico é clássico e vice-versa. É possível que haja superação. Jogador gosta desse tipo de confronto, de duelo. Não que não tenha motivação o jogador do Corinthians para partidas com rivais intermediários. Não é isso. Mas numa ocasião dessas parece que dá aquela ligada. Mas vejo o São Paulo, se não como favorito, mas com chance sim de acabar com esse tabu. E esse, Edu, é o tabu que eu gosto. Esse eu acho legal. Já tem uma quantidade suficiente ali, razoável, de jogos e tempo também, né? Já são 9 anos. Esse eu acho bacana, embora não tenha nada de científico, mas para papo de boteco, para torcedor zoar o rival, é muito bacana. E se ele será mantido ou não, eu falo daqui a pouco. O André Kfouri lembrava mais cedo que quando cai o tabu do São Paulo no Allianz Parque, o técnico era o Vanderlei Luxemburgo. O que isso tem a ver? Nada, mas é só uma curiosidade. Agora, também nada melhor do que para o Corinthians vencer o rival e começar a virar o jogo, né? Então, mais do que o tabu, acho que é a virada que é possível dar na temporada, né? Agora, Antero, a gente viu o presidente da torcida organizada falando da balada. É curioso que normalmente o torcedor está falando para não ir para a balada. Nesse caso, o torcedor quer pagar a balada para o jogador comemorar a vitória. De qualquer jeito, não é legal essa troca entre imposição de torcida para o time, né? Mas depende de qual setor da torcida que vem. Eu já falei isso muitas e muitas vezes. O próprio jogador sabe com qual estilo de torcedor ele está tratando. Ok, essa fica aquela coisa que você pode levar na base da descontração, olha aí, interação, torcida e jogador. E pode levar numa que é mais perigosa, que é aquela de, nós controlamos vocês. Né? E ele não diz se perder. O que vai acontecer? Se o São Paulo não ganhar, vão ficar de olho nos jogadores, se algum deles, depois do jogo, nas suas horas de folga, quer ir para uma boate, quer ir para uma discoteca, quer ir jantar, quer ir para outro lugar? Não está certo, né? E o jogador está ali, o Arboleda ficou naquela também, vou ser engraçado, vou ficar bem com a galera e vida que segue. Mas, olha, infelizmente, não é uma interferência que existe aqui no Brasil. É um fenômeno internacional, mundial, praticamente. Na Europa, se pega na Itália, tem muito disso, na Itália principalmente, né? Na Espanha também um pouco, é aquela de vigilância para o que faz o jogador quando está de folga. E, sobretudo, quando o time está em má fase. No entanto, eu já ouvi isso muito lá atrás, quando não havia nem influências de redes sociais ou de torcidas organizadas, jogadores espertos, rodados, falavam assim: quando a gente perde ou está em uma fase, não se deve sair nem para comer hambúrguer com as crianças. Pede hambúrguer para ir para casa ou compram uma pizza, que é a melhor coisa, sabe? Fica em casa, discreto e curta, se de fato está curtindo a derrota, ou se não está, finja que está curtindo, mais longe de holofotes. Essa é uma lição que vale até hoje.